dia, minha gente, como vocês estão? Quarta-feira, depois de uma aula incrível que nós tivemos juntas ontem, né? A sua melhor versão. Muitas despertaram a sua melhor versão ontem. A aula foi realmente incrível. Eu recebi muitos depoimentos, principalmente no direct, de quem estava na aula mesmo, né? E foi incrível. Fiquei muito feliz. E é por isso e para isso que eu tô aqui. Para de fato te ajudar a seguir aí essa tua jornada de uma maneira muito mais incrível, né? De tu acessar essa mulher que tem aí dentro, né? De tu acessar a tua melhor versão. E hoje, pra gente movimentar ainda mais aí essa tua melhor versão e trazê-la à tona, a gente vai entender um pouquinho aqui qual que é o motivo da tua vergonha constante. Por que tu sente tanta vergonha em várias situações? Deixa eu ver se o meu microfone aqui tá com bateria, que aí o som fica melhor. Tá com bateria. Pera aí que eu vou colocar aqui. Minutinho, minha gente. Deixa eu colocar aqui. Aí, o som fica melhor, fica sem ruído também. Mas pelo ruído mesmo, né? Aqui onde eu moro, tem bastante barulho. Aqui em casa tem vários cachorros, mas os da rua fazem mais barulho que os meus. Então tá bom. Vamos continuar aqui. Então hoje a gente vai falar sobre essa vergonha que muitas vezes aí tu sente e principalmente, né, que te impede muitas vezes de fazer o que tu gostaria de fazer. Então eu quero começar aqui a live com uma pergunta, né? Eu quero que tu pense aí. Tu sente vergonha com frequência? Pensa aí, se tu sente vergonha com frequência. Ou melhor, além de tu pensar aí, se tu sente vergonha com frequência, eu quero que tu pense aí do que tu sente mais vergonha. O que te faz sentir mais vergonha? O que desperta aí a tua vergonha? É vergonha de se expor? É vergonha de falar o que tu pensa? É vergonha, talvez, de demonstrar os seus sentimentos? É vergonha de cobrar o que vale aí o teu trabalho? É vergonha de aparecer? É vergonha de mostrar os teus resultados? Sejam às vezes menores do que tu queria ou muito bons. É talvez vergonha de ocupar o espaço que tu gostaria de ocupar, sabe? De ser aquela mulher que tu queria, que tu gostaria de ser. Será que tu tem vergonha aí de mostrar a tua verdadeira identidade? Quem tu realmente é, o que tu realmente pensa, o que tu realmente gosta? Do que tu tem vergonha? Independente do que seja a tua maior vergonha hoje, né? Do que faz tu sentir mais vergonha, eu quero que tu entenda que tu não está sozinha e muitas mesmo. Pra não dizer todas, tá? Mas a maioria das mulheres se sentem assim também, né? Tem uma vergonha, é como se precisasse pedir licença para existir. Em algum ponto. Por isso que eu disse que é quase todas, né? Para não dizer todas. Porque não é uma vergonha específica. Ai, todas as mulheres têm vergonha, por exemplo, de se expor. Não. São vergonhas muito específicas. Então, se for parar para pensar, todas nós temos. E eu quero que tu pense agora qual que é a tua. Dos exemplos ali que eu trouxe. Às vezes é simplesmente o fato de não conseguir ter vergonha, né, de demonstrar o que tu sente. E isso pode ser que te incomode muito, porque eu vejo, tem muitas pessoas que acontece. Gostaria de falar mais, por exemplo, que ama os filhos, sei lá, o marido, alguém ali que é importante, e simplesmente não consegue demonstrar isso.
falar isso porque tem vergonha. Mas da onde que vem essa vergonha? Ela vem de algum lugar. Não é por nada que essa vergonha acontece. E esse sentimento aí também, né, de como se tu tivesse assim o tempo todo que pedir licença para existir, sabe? Como se ocupar o teu espaço fosse errado, como se ocupar o teu espaço incomodasse outras pessoas. Isso não tem nada a ver com a tua personalidade. Isso é uma programação mental que está instalada aí e por algum motivo, né, existe uma raiz que causa esse sentimento hoje em ti. Causando o sentimento, automaticamente causa também o comportamento, que geralmente é aquele comportamento diferente do que tu gostaria de ter. Porque talvez tu gostaria de demonstrar os teus sentimentos e tu não consegue. Talvez tu gostaria de te expor e tu não consegue. Talvez tu gostaria de falar o que tu pensa e tu não consegue. Talvez tu gostaria de fazer tantas coisas e essa vergonha te impede de fazer. Mas onde será que então nasce essa vergonha, né? Ela não nasce de ti, ela não nasceu contigo. Ela foi aprendida com o tempo. Conforme ali as experiências que tu já passou, tudo que tu já viveu, tudo que tu aprendeu, tudo que te falaram que era ou não era certo. Então, em algum momento da tua vida, tu recebeu aí alguns sinais, algum aprendizado, ou tu viveu e entendeu, então tu criou ali um significado, né? Tu teve uma percepção de, não pode fazer isso, né? O que vão pensar de mim se eu falar, se eu fizer, se eu errar? Ou tu teve aquela percepção de que eu não posso chamar atenção, ou eu preciso ficar quieta porque se eu falar muito eu me incomodo. Sabe lá na infância, quando tu ouvia, não faz isso, vão pensar o quê? Não, fica quieta. Tudo isso que a gente ouvia quando a gente era lá pequenininha às vezes. O nosso cérebro, ele entendeu uma coisa. Ser vista pode ser perigoso. Falar o que eu penso pode incomodar as pessoas. E aí, ele vai criando ali mecanismos de proteção. Qual é o mecanismo de proteção aqui? É a vergonha. E a vergonha, ela limita muito a nossa vida, né, gente? Quando a vergonha se instala como uma proteção, porque uma coisa é a pessoa ser mais tímida, né? Geralmente vem do temperamento da pessoa, mas vergonha a ponto de não conseguir fazer as coisas, de travar. Quando essa vergonha se instala aí, como eu falei, nesse modo, né, de proteção, ela começa a dirigir as suas decisões, as tuas ações, os teus comportamentos. E aí tu começa a evitar tudo que possa lembrar vergonha. E aí tu evita te posicionar. Tu evita muitas vezes dizer não. Tu evita crescer, tu evita cobrar mais, tu evita mostrar o teu trabalho. Tu evita falar do que tu sente, falar o que tu pensa, falar o que tu quer. E, consequentemente, tu evita ali também ser a protagonista da tua vida. De assumir quem tu é. De assumir quem tu gostaria de ser. Talvez de assumir a tua melhor versão. Ontem a gente, lá na aula, trabalhou pra gente acessar a nossa melhor versão. Pra curar, resolver algo que estava nos impedindo. Talvez a vergonha também esteja te impedindo de acessar essa tua melhor versão. Te impedindo, né, de ser protagonista aí na tua própria vida. E aqui, gente, acontece algo muito doloroso, né? Por quê? Porque tu começa a te ver menor do que tu poderia. Ontem na live a gente falou, né, sobre tu aceitar menos do que tu merece. E aí tu começa a viver menor do que tu poderia, sabe?
pequena, encolhida, sabe? Para não aparecer mesmo, para não passar vergonha, para não correr esse risco. E não é porque tu não tem capacidade, que tu não tá ainda no lugar que tu gostaria, que tu não tem ainda os resultados que tu gostaria, que tu não tem talvez a vida que tu gostaria, o relacionamento que tu gostaria, a saúde que tu gostaria, o corpo que tu gostaria. Só que a vergonha, nesse caso aqui, ela acontece como se fosse um freio, né? Um freio interno. Por quê? Porque ela tá te protegendo de alguma forma. A intenção dela é te proteger. Gente, quer ver uma coisa? Agora eu falei de vergonha aqui, eu até lembrei de um caso que eu atendi, tá? E isso vai fazer tu pensar muito. Eu gosto de trazer casos reais aqui, porque daí tu consegue te... Bom dia! Bom dia, Eli. Tu consegue te identificar melhor. O que foi o caso, tá? O caso dela era o seguinte. Entre outras coisas que ela veio para a mentoria para resolver, a gente chegou na parte, né, de que ela precisava cuidar mais dela, cuidar da saúde e tal. E aí, ela sabia, né, que era muito importante ela fazer exercícios físicos e tal. E aí, nessa parte específica, olha o que a gente entendeu. Claro, né, gente, que através de reprogramação mental, ali, através das ferramentas certas, nós chegamos a essa resposta. Ela tinha a crença, né, a percepção de que ela não conseguia ter constância ali para ir para academia. Ela falou, não adianta, eu não consigo ir para academia. Eu já me matriculei, eu já tentei de tudo e eu não consigo, simplesmente eu não consigo. Ela falou, eu não tenho disciplina, eu tenho muita dificuldade de ir para academia, não consigo seguir rotina, não consigo ter disciplina de fato. Ok? E aí quando a pessoa me traz ali esse comportamento, essa dificuldade, eu já começo a investigar, né? Mas aonde que vem isso? O que a gente descobriu aqui? Por que eu lembrei desse caso? Porque a gente descobriu, através ali da reprogramação mental, que ela, na verdade, a gente mapeou ali memórias, né, em relação a esse problema específico dela, e a gente identificou que o problema dela não conseguir ir para academia não tinha nada a ver com não conseguir seguir rotina, com não ter disciplina. A questão é que ela tinha vergonha. Como assim, vergonha de ir para academia? Sim, no caso dela, qual que era a vergonha dela, tá? Era medo, vergonha de chegar na academia e usar os aparelhos e errar e as pessoas rirem dela. Ela tinha vergonha do corpo dela também. Ela tinha vergonha de, por exemplo, ir colocar lá Sabe quando a gente vai colocar os pesos lá nos aparelhos? Ela tinha vergonha de colocar e colocar errado e não saber como colocar. Então ela tinha inúmeras vergonhas. E aí a gente mapeou tudo isso e entendeu que o problema dela não era disciplina, não era problema com rotina, era vergonha. Tá, mas aonde que vinha essa vergonha dela? A vergonha dela veio de um fato que aconteceu quando ela era criança e que ela estava brincando na escola. E nessa brincadeira, ela não soube, né, lá numa brincadeira específica, ela não sabia brincar, ela não entendia ali como fazer. Bom dia, Nilza. Atrasada nada, importante é chegar. Depois pode assistir a gravação para pegar desde o início. Fica aqui com nós. E nessa brincadeira lá na escola, ela não é nem que ela passou vergonha, né, gente? Lembra que nunca é o fato em si. Ela se sentiu envergonhada diante dos coleguinhas ali. Porque ela não sabia brincar, porque ela não conhecia a brincadeira, porque ela não sabia usar ali aquele não lembro direito, mas era um jogo, algo que ela não conhecia. Ela sentiu muita vergonha
E os coleguinhas riram dela, mas, gente, criança, né, normal. Só que para a criança, conforme o que ela sente, ela internaliza. E ela sentiu muita vergonha, muita vergonha. E vejam só, a partir dessa vergonha que ela passou lá na escola, nessa brincadeira, hoje na vida adulta ela não conseguia ir para academia porque ela tinha vergonha de errar, de na hora de acertar lá os aparelhos ou de usar um aparelho, ela tinha muita vergonha. E aí, resumo da história, a gente resolveu isso, a gente atualizou essa referência que ela tinha aí. E hoje ela vai para academia normalmente, não tem problema nenhum com ir para academia mais. Porque a questão que impedia ela de ir para academia não tinha nada a ver com disciplina, com questões de rotina. Era simplesmente a vergonha que ela tinha de chegar na academia e fazer as coisas, ir até o aparelho e usar um aparelho e colocar lá os pesos no aparelho. Ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha de errar, medo de fazer alguma coisa errada e rirem dela. Olha que loucura. Bem, na verdade, o que acontece? Ela, com 30 e poucos anos, estava presa naquele sentimento de vergonha, naquela dor que ela sentiu de quando ela era pequenininha lá na escola, diante daquela brincadeira, onde os coleguinhas riram dela porque ela não sabia brincar, não sabia jogar. Que loucura, né, gente? Por isso que é tão importante vocês olharem para dentro e resolver essas coisas. Gente, ela tava há anos lutando de querer ir para academia achando que o problema era com ela. Que ela não tinha disciplina, que ela não conseguia seguir rotina, que ela não tinha força de vontade, que ela tinha preguiça, tudo isso ela pensava. E na verdade era um bloqueio, era a própria vergonha dela ali, sendo usada como proteção pela mente dela, como se fosse perigoso ela passar vergonha de novo. Como se fosse perigoso ela errar num aparelho. Gente, a gente chega num lugar, a gente não conhece nada. Primeiro, não sabe usar, pede ajuda, né? Aprende também. Não sabe? Aprende. Somos adultos. E não tem problema nenhum, isso é normal. Só que pra ela aquilo era muito pesado e doloroso. Vocês não têm ideia de como ela se sentiu leve, livre depois disso. Ela disse, meu Deus, agora eu tô livre disso. E de fato, gente, quando a gente reprograma aqui, automaticamente, biologicamente muda no corpo também. E aquela ação que a gente não conseguia mais, a gente consegue. E agora ela vai feliz da vida da academia. Inclusive, ela descobriu que ela adora ir pra academia. Que história, hein, gente? Vocês imaginam quantas histórias dessas eu tenho? Meu Deus! Mas hoje, falando de vergonha, eu lembrei dessa, tá? De vez em quando eu trago aqui e conto algumas pra vocês. Mas essa pra mim também foi muito incrível. Só que, gente, deixa eu falar pra vocês. 99,9% dos problemas que tu acha que tu tem não são problema. Ela aqui, ela achava que o problema dela era, eu não consigo seguir rotina, eu não tenho disciplina, eu sou preguiçosa mesmo, não consigo ir pra academia, pra mim não dá. Essa era a visão dela, ela achou que o problema dela era esse. E lá no fundo o problema dela era a vergonha que ela carregava desde aquele dia lá da escola, quando ela era pequenininha. O que acontece? A nossa mente registra, quando a gente vai fazer alguma coisa, o nosso cérebro ele consulta esse registro, esse pensamento, essa memória, mesmo que inconsciente, ela causa um sentimento, esse sentimento causa sensações no corpo que vão refletir no teu comportamento, consequentemente nos teus resultados. Então, quando ela pensava em ir para academia, a mente dela buscava uma referência. A referência era, não vai, tu pode passar vergonha, tu já passou por isso uma vez, foi doloroso para ti, tu ficou triste, riram de ti. O sentimento é de quase que um desespero, sabe? É um sentimento no corpo. Sabe aquele frio da barriga, aquele desconforto, aquela angústia, assim, não, eu não vou, sabe?
Automaticamente o comportamento é: não consigo ir para academia, não vou para academia. Ela se matriculava, ela pagava e ela não ia. E o resultado, frustrada, né? Porque ela queria fazer, ela sabia que era importante e ela não conseguia ir. Aí, o que acontece? Esse programinha ele vai continuar rodando. Quando a gente identificou a raiz do problema, a gente reprogramou a mente dela e resolveu isso, porque daí a gente trouxe ela para o presente. Imagina, né? Ela hoje é adulta, 30 e poucos anos, agindo com medo de uma menininha de 6, 7 anos, mais ou menos. A gente pegou essa referência atual, a gente atualizou esse registro. E a partir desse novo registro, não tem perigo nenhum, né, eu ir para academia. Tudo bem se eu errar, eu peço para alguém me ajudar, eu aprendo, eu não preciso saber. A partir dessa nova crença, dessa nova referência, qual é o sentimento no corpo? Alívio. Nossa, agora eu falo olha que incrível, daí no final da sessão, eu sempre pego e falo para a pessoa, né, isso que era um problema. Como que tu se sente agora falando em fazer isso de novo? Tranquila, não sinto nada. Aquele mal-estar, aquela sensação ruim que eu tinha, eu não sinto mais. Por quê? Porque a biologia no corpo muda. Então, a referência que tem agora é boa, os sentimentos são bons, as sensações no corpo boas, leveza, tranquilidade, tudo certo. O comportamento, ela passou a ir para academia sem problema nenhum. E o resultado, que hoje ela está muito feliz, né? Porque ela vai para academia, ela, inclusive, como eu falei, né? Hoje ela gosta de ir. Uma coisa que ela achava que ela nunca ia conseguir fazer, hoje ela gosta. Gente, isso é muito bom. E eu trouxe um exemplo muito simples, mas que incomodava ela, tirava a paz dela, porque ela pensava, não, eu sou diferente. Todo mundo vai pra academia, todo mundo gosta, todo mundo modo de dizer, né, gente? Mas assim, tantas pessoas vão e ela não conseguia. Ela se sentia muito mal com isso. E que tão bom quando a gente consegue resolver, né? E aqui eu trouxe pra vocês o exemplo da academia, dessa paciente minha, porque a gente tá falando aqui sobre a vergonha, né? Mas imagina quantas coisas aí tu tá travada, deixando de fazer, deixando de ter resultado, achando que o problema é X e o problema é Y. E quantos desses problemas eles não são causados justamente pela vergonha? Em que lugares aí da tua vida que a vergonha se tornou aí um recurso de proteção de algo que tu já viveu, já passou? E, gente, como eu falei, normalmente vocês não lembram, tá? Porque quando a gente passa lá pela reprogramação mental, tu não precisa lembrar. A tua própria mente vai te trazer o que precisa ser olhado, né? Onde é que está a raiz do que eu estou sentindo aqui? E aí a mente vai trazer. E aí a gente consegue resolver a partir disso. O que acontece, gente? Essa questão aí da vergonha vira num ciclo, né? Na verdade, a vergonha, como proteção aqui no caso, ela cria um ciclo, né? E aí tu quer fazer algo e a vergonha aparece. Aí tu te retrai, depois, aí olha o ciclo, né? Ó, primeiro, tu quer fazer algo, né, maior, algo que tu nunca fez, ou algo que tu gostaria de fazer. Existe algo ali que tu gostaria de fazer e não consegue. Pensa aí, independente de qual área. Pensa aí, eu vou falando do ciclo e tu já vai pensando. O que é aí que tu queria muito fazer hoje e não consegue? Que resultado que tu queria ter que tu não consegue? O que tu gostaria de fazer que tu não tá conseguindo fazer? Algo que tu queria fazer. Toda vez que tu pensa em fazer isso, a vergonha aparece. Ó, é um ciclo. Pensa em fazer, quer fazer, a vergonha aparece. A vergonha, às vezes, é inconsciente. Lembra ali do exemplo que eu dei da academia? Ela achava que ela não tinha disciplina, que ela não conseguia ir pra academia, mas na verdade era vergonha de fazer alguma coisa errada lá na academia. Quando essa vergonha aparece, ó, quero fazer uma coisa, o cérebro busca referência, vem um pensamento. Aí aparecia a vergonha nas referências dela. Automaticamente vem o sentimento e as sensações no corpo. O que tu faz? Tu te retrai.
Retrai, não consegue fazer, paralisa. Depois disso vem o quê? O resultado. Nesse caso aqui, o resultado vai ser frustração por não ter feito. E aí, gente, esse ciclo aí desencadeia várias outras coisas negativas depois. Porque daí vem um reforço aí da crença de que tu não é capaz. E aí tu tá basicamente provando em ações que realmente tu não é. Porque, ó, eu quero ir na academia. No exemplo. Chega na hora de ir, eu me sinto mal, eu não consigo ir, eu não vou. Eu me sinto frustrada. Eu reforço a crença de que eu não sou capaz de ir na academia. Eu não consigo, eu não tenho disciplina, eu não consigo seguir rotina, eu sou preguiçosa. E N outras crenças são reforçadas nesse momento. E aqui no caso dela, que eu dei o exemplo, esse ciclo se repetiu por anos. O fato aconteceu, a raiz do problema aconteceu lá há 6 para 7 anos. Quando eu atendi ela, se eu não me engano, ela tinha 38 anos. Gente, são 32 anos vivendo presa a um bloqueio. Vocês têm noção do que é isso? E vocês acham que quando ela desbloqueou isso, resolveu só a questão da academia? Lógico que não. Resolveu inúmeras outras questões onde ela sentia vergonha de errar, de fazer errado, de rirem dela. É por isso que eu digo pra vocês, quando vocês começam a olhar pra vocês, não cura só o problema que vocês estão vendo hoje. Reflete em todas as áreas da vida. E assim aconteceu com ela. E é assim que vai acontecer contigo também quando tu começar a resolver tudo isso que tem aí. Mas ela decidiu, então, no caso dela, né, olhar pra raiz. Então, até que tu decida olhar pra raiz do problema que tu tem e resolver, até que tu faça isso, esse ciclo ele vai ficar rodando. E a proteção, que aqui no caso que a gente está falando hoje é a vergonha, mas pode ser qualquer outra, né, gente? Vai continuar aí. E é algo que tu não consegue controlar. Porque é no inconsciente, né, gente? O que tá no consciente, a gente consegue decidir, controlar, escolher. Só que o consciente é só 5%. Os outros 95% está no inconsciente, que é o que define, o que direciona, o que comanda ali no automático todas as nossas ações, comportamentos, decisões. Muita gente tenta resolver isso de uma forma errada, né? Então, essa questão de qualquer bloqueio, tá? Hoje a gente está falando aqui da vergonha, mas é qualquer bloqueio. Não é força de vontade que vai resolver. Ah, eu quero ir, eu vou ir na força. Não. E muitas mulheres tentam resolver na força. Aí tenta resolver com motivação, com pensamento positivo, com muito esforço. Só que se a vergonha, ou seja lá o bloqueio que for, estiver ligado a uma memória emocional ou uma raiz emocional que te causou essa trava, enquanto essa referência não for atualizada, enquanto a tua mente não for reprogramada, não vai mudar, não vai resolver. Por quê? Porque o cérebro vai continuar reagindo da mesma forma. No caso aqui, vai continuar usando a vergonha como uma proteção. E aí toda vez que tu quiser fazer algo, vai vir aquele sentimento incontrolável de vergonha a ponto de te paralisar e tu simplesmente não conseguir agir, não conseguir fazer. Por isso, gente, que a reprogramação mental é algo tão poderoso, né? Ela reorganiza a base toda e automaticamente reflete ali em todas as áreas da tua vida. Ontem na aula, quem estava na aula ontem? Quem está aqui e estava na aula ontem? Ontem na aula a gente fez algumas identificações, a gente fez um exercício bem sutil de reprogramação mental, mas quem estava na aula já sentiu ali o poder que nós temos, né, gente? Quando a gente começa a comandar a nossa mente para de nos comandar. E quando tu tá aí vivendo nesse automático de não conseguir, é como se tu não
tivesse controle sobre tua própria vida, né? Sobre teus próprios sentimentos, sobre tuas próprias ações. Os comentários travaram aqui pra mim. Se vocês comentarem, acho que eu não vou receber. Enquanto tu não resolver isso, as coisas não vão, elas vão continuar travadas. Gente, ontem, para quem estava lá na aula, eu abri a oportunidade de vocês se tornarem minhas alunas lá do método VMS, que é o método versão Mulher de Sucesso, que é o meu maior treinamento, né? O mais completo. E quem não estava na aula ainda não está sabendo. Ó, a Nilza estava. A aula de ontem foi ouro. Ai, que bom, Nilza. Que bom. Foi ouro mesmo, né? E Nilza, foi assim, ó. Isso aqui é o que a gente pode fazer. Isso aqui foi 1% do 100% que a gente pode fazer. É incrível, né? É uma jornada, eu digo... Não tem como tu não ter resultados. Tu começa a olhar para dentro e resolver tudo que tem para ser resolvido. Mas quem estava lá na aula ontem, a Nilza estava ontem na aula, eu entreguei lá um presentão, né, Nilza? Uma oportunidade incrível, tá? De se tornar minha aluna por um precinho assim, ó, comparado a tudo que eu vou entregar para essas pessoas. Porém, quem estava na aula ontem tem algumas prioridades, né? Alguns privilégios. Então, hoje até às 4 da tarde, elas que estavam na aula, com certeza, né, Nilza? Elas que estavam na aula têm a oportunidade de se tornar minha aluna em uma condição muito especial. Algo que eu nunca fiz, provavelmente nunca vou repetir, por quê? Em comemoração ao mês da mulher, eu decidi fazer isso. De coração, assim. Então, quem não aproveitar essa oportunidade vai se arrepender e muito. Aí, depois das 4 da tarde de hoje, quando eu encerrar lá com quem estava na aula, e todas que se interessassem em entrarem, se tornarem minhas alunas, aí eu vou abrir aqui para vocês. Porque eu dou prioridade primeiro para quem estava na aula, porque foi combinado. E em segundo lugar, para quem está aqui e me acompanha, mesmo que não estava na aula. E aí, se sobrar vaga, eu abro para o restante, certo? As vagas vão ser limitadas. E quando eu abrir aqui para vocês no Instagram, vocês vão entender por quê, tá? Porque tudo que eu estou entregando lá é algo que vai me exigir muito da minha agenda. Então, eu não posso colocar muita gente. Então, tem um número limitado de vagas, porque para ganhar todos os presentes que vocês vão ganhar lá dentro, eu preciso limitar, né? Porque eu quero acompanhar uma a uma para terem resultado. Quem não estava na aula ontem... Não, primeiro, quem estava na aula ontem e ficou interessada em se tornar minha aluna, em seguir comigo, pode me chamar no privado ou pode digitar aqui na live mesmo, VMS. Que eu vou entrar em contato contigo, vou tirar todas as tuas dúvidas para te decidir se tu quer ou não se tornar minha aluna. Quem não estava na aula e nem está sabendo ainda de nada, também pode digitar aqui VMS, porque aí se tu não estava na aula, eu vou te colocar na fila como prioridade para quando eu abrir aqui no Instagram essa oportunidade. Então, tu vai chegar na frente já de muita gente. Então, uma coisa que eu posso garantir é imperdível. A Nilza que estava lá na aula sabe do que eu estou falando, confirmou aqui. Imperdível. E os próximos capítulos eu conto depois, né, gente? Então, quem não estava na aula ainda não sabe, mas vai ficar sabendo. Só que eu preciso honrar quem estava na aula, né? Então, até as 4 da tarde, a prioridade de entrar, as vagas disponíveis são delas. E aí, se sobrar vaga, aí eu abro aqui no Instagram. E depois, se ainda assim sobrar vaga, daí fica liberado para quem quiser. Tanto que vocês podem ver que eu nem liberei link lá no Instagram ainda, tá, gente? O link foi liberado só lá no grupo para quem está no grupo, tá?
Então, gente, eu só digo pra vocês, aproveitem essa oportunidade, ela não vai passar de novo. Juro pra vocês, ela não vai passar de novo, não desse jeito, não por esse valor, não nessas condições, não com tudo que eu tô entregando lá dentro. Então, aproveitem essa oportunidade, certo? Dúvidas, me chamem no privado, tá? Pode me chamar no direct. Quem tá lá no grupo tem o meu WhatsApp, pode me chamar lá no WhatsApp. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, certo? Pra hoje é isso, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Saindo aqui da live eu já vou responder todo mundo. Eu vou chamar também quem estava na aula ontem, que eu quero feedback de como foi a aula, né? Eu quero saber quais são os próximos passos que tu vai dar aí, ou sozinha ou comigo. Então hoje eu vou dedicar o meu dia todinho para vocês. E amanhã tô junto aqui com vocês de novo, porque amanhã tem live, né? Quinta-feira, e temos live de novo. Certo, minha gente? Fiquem com Deus, então. Um beijo no coração de vocês. E amanhã a gente tem nosso encontro aqui. E eu te espero.